Olá mais uma vez, pessoal. Essa aqui vai ser a nossa terceira videoaula sobre a representação de perspectivas isométricas. Ao contrário do que a gente tinha feito antes, que era feito no computador, eu resolvi fazer algumas à mão para mostrar para vocês a real dificuldade de se fazer. Só que eu tive um pequeno problema, porque, como eu disse agora, é difícil de fazer, não é fácil. E se eu fosse filmar durante eu ali fazendo, talvez não fosse o ideal, porque o vídeo ficaria muito longo, eu errei bastante na hora de fazer, então eu tirei algumas fotos de alguns passos para a gente poder comentar dois exercícios. Então, vou mostrar para vocês aqui que eu usei o Squadron e as ferramentas necessárias, e aqui está o resultado de um dos desenhos que eu vou mostrar para vocês. Então eu fui tirando fotos de algumas partes e vou comentar com vocês agora. Então, vamos lá, o exercício é o seguinte: eu tenho essas três vistas desenhadas no primeiro diedro e eu tenho que representar esse objeto aqui em perspectiva isométrica. Então o que a gente tem? A vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Então você pode ver que está tudo certinho, as proporções estão mantidas. Eu teria que fazer o desenho. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que isso foi feito. Primeiramente, eu fiz uma linha para servir de referência, como se fosse uma linha de 0 grau. Aqui não tem inclinação, por exemplo, porque a gente sabe que tem que ser 30 graus as inclinações tanto da vista frontal quanto da lateral esquerda. Então, a partir disso, eu desenhei o nosso paralelepípedo de referência. Então pode ver que ficou bem clarinho, porque a minha ideia era fazer bem claro e depois passar por cima o traço mais forte quando eu fosse iniciar o desenho, por assim dizer. E aí o próximo passo foi desenhar em cada uma das faces uma das vistas. Então aqui seria a vista frontal, aqui a lateral esquerda e por cima a vista superior. E foi assim que eu procedi. Então, primeiramente eu fiz a vista lateral esquerda. Vou voltar aqui no desenho para a gente poder acompanhar. Olha só. Exatamente esse desenho que eu estou destacando, eu vou colorir ele para a gente poder ir falando aos poucos. Então, esse desenho foi feito primeiro. Esse desenho está aqui, feito. E como que eu fiz para manter as proporções, pessoal? Porque esse desenho, eu garanto para vocês, é impossível fazer com régua, sem régua, quer dizer, e é impossível fazer sem você ter ideia das dimensões. Então, como no exercício não tem as dimensões, o que eu fiz? Peguei uma régua e medi no computador. Exatamente isso que eu fiz. E quando dava ali um número muito quebrado, eu arredondava para cima ou para baixo, mas é muito importante esse tipo de precisão no desenho, porque, por exemplo, se essa largura estiver diferente numa vista em relação à outra, vai mudar tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco com mais detalhes. Então, prosseguindo, eu fiz a vista lateral esquerda, vamos conferir para ver se está certinho, que é essa parte, dividido por 3. E aí, a necessidade de se manter a proporção, porque, por exemplo, esse traço, essa aresta, ela tem que encontrar com essa aqui, pessoal. Então, se eu fizer com uma proporção diferente cada uma das vistas, vai dar tudo errado no final. Essa linha, por exemplo, aqui, está na mesma altura dessa, tem que estar. Senão, o desenho fica todo errado e na hora de você tentar juntar tudo, não dá certo. E por fim, eu fiz a última parte, que é a parte de cima, que, mais uma vez, tem que estar tudo proporcional. Então, essa aresta tem que encontrar com a vista de cima. Essa daqui encontra com essa lateral. Então, não tem como fazer sem ser com régua e você criar uma estrutura ali de medição para você. Então vocês podem ver que, finalizado essa primeira parte, já desenhei nas faces do objeto aqui, cada uma das vistas. E aí eu preciso entender agora como que esse objeto é na realidade. E para isso eu tenho que usar esse objeto desenhado em perspectiva e essas vistas também. Pela vista frontal, esse objeto aqui eu vou garantir para vocês que ele está bem facinho. Eu observo que ele é vazado, pessoal. Na verdade, é bem fácil de perceber que, visto de lado, na verdade, visto lateral esquerda, que é uma vista vindo desse lado aqui, desse lado, você consegue ver que é uma escada. Então, olhando de frente, é como se fosse um degrau pequeno, um degrau grande, outro degrau grande. E visto de cima, a mesma coisa, olha só. Esse é o primeiro degrau que está aqui, esse é o segundo degrau que está aqui, e esse é o terceiro degrau mais curtinho. Então, não foi tão difícil assim de executar esse desenho, porque eu sabia o seguinte, que essa parte toda branca aqui, que eu estou mostrando com o mouse, ela não existia. Na verdade, eu teria que pegar essa vista superior aqui e meio que afundar ela no desenho,
e ao mesmo tempo que essa vista lateral esquerda teria que empurrar ela de encontro ao desenho. Essa face aqui encaixaria no primeiro degrau, no segundo degrau, e essa face aqui, essa superfície, encaixaria aqui no último degrau. Então foi isso que eu fiz. Então eu desenhei aos poucos, você pode ver que eu errei um pouquinho aqui, a linha não ficou tão paralela, mas vai dar para ter uma boa noção do resultado. Fiz a parte que eu tinha certeza que era assim, que era a parte de frente, eu desenhei, e fui completando aos poucos, olha só. E pode parecer difícil de fazer, pessoal, mas não é, porque nos objetos que não têm linhas inclinadas e nem superfícies arredondadas, todas as linhas, sem exceção, ela tem alguma linha paralela a ela. Então, por exemplo, essa linha é paralela de baixo, que é paralela a essa, que é paralela a essa. Todas as linhas na vertical são paralelas também. Então, essa aqui é paralela com essa do meio é paralela com a do canto, então isso não é um problema. E aí, por fim, eu finalizei o desenho. Vocês podem ver que o resultado foi bem próximo do que a resposta do exercício trazia, certo? Então, eu espero que tenha ajudado. Agora, eu vou usar aqui a edição, que a gente vai passar para um próximo exercício, que é um pouquinho mais complicado do que esse. Eu vou mostrar para vocês as dificuldades que eu tive. Então, agora, como eu falei, vamos para o terceiro exercício, para o segundo exercício, na verdade. Já está aqui na tela as três vistas. A gente pode perceber que é um desenho um pouco mais complexo e eu vou mostrar para vocês que eu errei bastante na hora de fazer ele. Apesar de não ter nada inclinado, nem nada redondo, né, curvas, superfícies curvas, é bem mais complicado de enxergar. Então nós temos aqui a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Primeira parte, pessoal, como ela é sempre repetitiva, desenhar o paralelepípedo de referência, o que eu fiz? Desenhei esse paralelepípedo primeiro, considerando as dimensões do objeto como se ele fosse realmente um paralelepípedo. Então, largura, altura e profundidade máximas que ele teria. E da mesma forma, eu medi com a régua na própria tela do computador para ter uma referência do tamanho do objeto. Então, o resultado foi esse aqui. Desenhei aqui e esse espaço está em branco do lado porque eu já fui desenhando do lado o resultado final. E aí, a segunda parte, depois de desenhar o paralelepípedo, é esboçar aqui em cada uma das faces a vista referente a ela. Então, eu comecei a fazer isso. Então, essa aqui é a vista frontal. Vamos voltar aqui para a gente poder conferir. Olha só. Vou alternar aqui rapidamente para a gente poder conferir. Olha só, exatamente igual. Tem dois quadrados, né, e um outro objeto aqui, os dois quadrados e outro objeto maior aqui do lado. Fiz a vista lateral esquerda, que é essa daqui. Né, então, são 1, 2, 3 retângulos. 1, 2, 3 retângulos e esse L, né? Esse formato de L que ficou sobrando. Podem ver que ficou um pouquinho torto esse desenho, pessoal, porque ele é um pouco mais complicado, mais chato, e eu tive que arredondar algumas medidas, então vocês podem ver que aquela mesma dificuldade, as arestas elas têm que se encontrar. Uma face encontra com a outra aqui na interface, na aresta, então tem que bater certinho. Então eu cometi alguns erros e tive que ir consertando, então não ficou tão nítido assim o desenho. E por fim, essa foto aqui, infelizmente, eu já passei um pouco do ponto. Deixa eu ver se eu... Não, é aqui mesmo. Já desenhei a parte de cima, então vamos ignorar um pouco essa aqui por um instante. E vamos olhar só essa aqui por enquanto. Só a parte de cima, pessoal, que é isso aqui, olha. Tem um L, tem um retângulo e tem essa forma de Z aqui. Então, ó, tem um L, tem um retângulo e tem uma forma de Z. E aí, pessoal, na hora de descobrir o que isso seria na realidade, deu um pouquinho de trabalho, não vou negar não, porque esse desenho é bem mais complicado de se enxergar. Mas vamos lá, o que eu fiz assim que me ajudou bastante? Na hora de olhar esse desenho, a primeira coisa que eu percebo é que ele é vazado aqui, ó. Só de ele ser vazado aqui, eu já garanto que, quando eu olhar esse desenho, essa parte aqui onde eu estou indicando com o mouse, eu já sei que não tem nada aqui em cima. Deixa eu ver se tem algum outro parcial para a gente poder olhar, porque esse aqui já é o final. Aqui, ó, beleza. Eu já sabia que essa primeira parte aqui, olha só, vamos olhar de frente de novo. Estou olhando de frente, beleza. Então eu sei que aqui é vazado e consigo perceber que essa parte aqui, ela não chega até bem na borda, até a frente mesmo do desenho, devido à vista superior. Olha na vista superior. Eu sei que essa parte, vou pintar de novo para a gente poder comparar. Essa parte eu sei que ela vem até na frente, igual está aqui, e ela tem uma parte mais recuada. Então o que eu fiz? Já desenhei ela, então eu sei que essa parte aqui vem até na frente e depois tem uma parte mais recuada atrás. Beleza, já fiz ela direto, então finalizei ela aqui. Logo depois, eu percebi que como está cortado aqui, olha só, a gente vê aqui que está cortado,
essa parte só pode ser mais funda do que essa parte de cima. Porque na vista de frente ela está cortada e na vista superior também. E como ela não mostra aqui em cima, ela só pode ser mais baixa. E olhando a vista lateral esquerda também, olha só, eu sei que essa parte aqui, esse L, vai até, vamos dizer assim, a largura máxima, porque eu estou vendo ela aqui. Estou vendo a largura. Então ficou, não fácil, mas ficou assim, perceptível que isso aqui era um fundo, era um buraco na peça. E aí, eu fiz esse buraco na peça, certo? Não vou dizer que foi fácil, vocês podem perceber que está bem borrado o desenho, que eu errei algumas vezes. Vocês podem ver que, professor, não está tão proporcional assim. Vamos ver o resultado para vocês verem. O resultado é esse aqui. Não está tão proporcional, um pouco, porque eu tive que distorcer um pouco o desenho para poder fazer minhas próprias medições ali. E um pouco, porque eu errei um pouco mesmo na mão ali, na hora de fazer as linhas paralelas. Às vezes não estão tão paralelas assim, mas se vocês chegarem a resultados parecidos com esse meu, já é suficiente, porque a ideia não é desenhar a peça, eu não quero desenhar. Eu quero simplesmente poder, pelo desenho da perspectiva, ter uma real noção da dimensão dela. E isso aqui foi feito. Eu não tenho dúvida que está feito isso aqui. Se eu precisasse saber qual que é a largura desse furo, a largura e o comprimento dele, bastava eu olhar aqui. Eu já tenho esses valores aqui nas minhas vistas. Então, mesmo que fique um pouco imperfeita a nossa perspectiva, ainda é possível, né, ter as medições aqui perfeitamente com o desenho das vistas, né? Então, eu espero que tenha ajudado e vamos ver, talvez eu faça mais alguma videoaula para falar da perspectiva cavaleira ou talvez algum outro vídeo também sobre essa perspectiva. Então, fica assim, até a próxima.